Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal cheio de dicas. Eu me chamo Douglas e nós vamos continuar a nossa série referente a desenho técnico, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre elevações e fachadas, a parte externa aí, tá certo? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa seu like para dar uma ajuda aí pra gente, tá bom? Compartilhe esse conteúdo para quem está no ensino técnico, no ensino superior, quem precisa de ajuda aí referente a desenho técnico, tá certo? Compartilhe esses vídeos, é uma série que nós temos, tá? Você que não acompanhou os primeiros vídeos aí, acompanhe, tá bom? Tem uma playlist aqui no canal, tá certo? Vamos que vamos, pega o seu caderno que a gente tem bastante coisa para estudar hoje. Então vamos lá. Nós vamos começar, né? Falando aí sobre as elevações, visões das fachadas, achuras externas, eixos equidistantes e perspectiva isométrica, tá certo? Aqui nós temos a nossa edificação de forma tridimensional, tá? Então ela está no papel de forma bidimensional, porém o desenho tende a ser tridimensional, né? Aqui nós estamos vendo o eixo, a gente pode considerar o eixo aqui Y, o eixo X e o eixo Z, né? Que são respectivamente, né? Aqui os eixos da abscissas, das cotas e o eixo Y me fugiu o nome. Mas agora eu esqueci, mas vamos seguir. É X, Z e Y, tá bom? Resumindo, não vou seguir lembrando nomes, senão esse vídeo aqui vai ficar 1 hora e pouco. Então vamos lá. Aqui tem a nossa planta baixa, tá certo? Deste edifício, tá certo? E aqui a nossa planta de locação. Aqui tem a edificação, aqui tem o espaço, onde é o espaço do lote, tá vendo? Aqui é a área do terreno. Essa edificação tende a ficar aqui e o que vai ser mostrado na parte superior é a nossa planta baixa. É exatamente isso, tá certo? E agora a gente precisa analisar as fachadas desse ambiente, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? Tem aqui, tá? A nossa edificação tridimensional e nós temos a visão inferior, superior, frontal, visão lateral esquerda, visão lateral direita e aqui é a visão posterior, tá certo? Então vamos lá. Nós vamos mudar agora de visão para nomes de fachada. Fachada, né? São todas iguais, vai ser a fachada frontal, inferior, superior, posterior, lado direito, ou lateral direita e lateral esquerda, tá bom? Dá um pause no vídeo, marca essas informações, é importante, tá bom? E a gente vai falar delas agora no próximo slide. Aqui nós temos, tá? As fachadas inferior e superior. A gente precisa eliminar essas duas fachadas aqui. Por quê? Porque ninguém vê a parte de baixo de uma casa e a parte de cima a gente já sabe que já é o telhado. Então, se tratando das projeções externas de um edifício, o telhado para a gente ele não faz sentido nenhum a gente parar para analisar ele, tá certo? E nem a parte inferior, que é a terra. Não tem necessidade da gente ficar olhando embaixo da terra e não se olha embaixo da terra, não existe. Então a gente precisa eliminar essas duas imagens aqui, que estão nas projeções que nós estudamos lá no segundo vídeo, referente à projeção em épora, né? Frontal, lateral esquerda, e aqui a projeção horizontal, que é a parte onde você vê a visão superior, né? Então nós vamos eliminar essa imagem e essa daqui, ficando desta forma. Então aqui você está olhando, né, a parte frontal. Se você olhar desse lado, que é o seu lado esquerdo, você vai verificar a parte frontal lateral esquerda. Se você olhar desse lado, depois virar sua cabeça para cá, você vai ver a fachada lateral direita, aqui tá visão, tá? Mas é fachada lateral direita, tá certo? E a posterior é a parte de trás. Você não tá vendo ela aqui, mas ela é importante, somente quando nós formos falar das achuras nas fachadas, né? Nas determinadas fachadas. E aqui, por exemplo, são as linhas de uma fachada. A parte de baixo aqui, ó, pode ver que é uma linha bem mais forte, mais grossa. Por quê? É o solo. Ele está mais perto do visualizador, de quem está vendo a imagem, né? Então essa linha tende a ser mais escura. Regra que a gente tem comentado desde a primeira aula sobre linhas, né? As linhas mais próximas dos nossos olhos tendem a ser mais fortes e as mais distantes mais finas. Pode ver que essa linha da parede aqui ela é bem mais fina que a linha do telhado, porque o telhado ele está mais próximo, tem a projeção, ele está mais à frente, né, para a água não cair e não bater aqui nessa parede. Então o telhado tende a ter uma linha mais grossa comparada à linha da parede que está mais profundo,
né? Inclusive até a parede, até a porta tende a ter a linha um pouco mais grossa, porque ela tem uma certa distância, por mais que pequena, mas ela está mais próxima dos nossos olhos comparado, por exemplo, à parede, né? Então essa diferença de espessura de linha é única e exclusivamente por conta da nossa visualização, né? O que está mais próximo dos nossos olhos e o que está mais ao fundo, né? E isso, por que dessa regra, né? Isso ajuda a gente interpretar o que está mais distante, o que está mais perto, né? Dentro a gente pode imaginar, né? O telhado está mais próximo, então ele tem que ter traços mais fortes, né? Linhas mais grossas e tal, mais chamativas. Ele está mais próximo. Tem que passar essa ideia assim que você olhar, ler, né, o desenho técnico. Nós lemos o desenho, a gente não só visualiza, não é só um desenho, não é um desenho simples, é um desenho técnico. Então, nós lemos um desenho técnico, né? Então, a gente tem que entender que essas estratégias, a hora que você está olhando uma imagem, tem essa linha um pouco mais grossa, significa que ela está mais próxima da sua visão. As linhas mais finas, né, quer dizer que está um pouco mais distante da sua visão. Isso é uma questão de interpretação do desenho. E é importante para a gente todas as fachadas, todos os conceitos, porque aqui, por exemplo, nós temos uma achura de tijolo, tá certo? Que é da parte externa da casa. Essa achura aqui, ó, é a do telhado, tá certo? Essa daqui é do telhado, a parte do acabamento do telhado. E sim, tem que mostrar para a pessoa que for fazer essa parte de acabamento saber o que vai ser usado. Tem reboco, tem chapisco, né? Nós vamos ver agora, ó, reboco, chapisco, concreto, tá bom? É de tijolo, pastilha, vidro, cerâmica e pedra. Se isso vai ficar na parte externa da casa, né? No caso aqui é o tijolo, tá certo? Tem que ser colocado então o tijolo quando terminar a construção, né? Essa daqui é simplesmente as linhas mostrando como é uma borda para o telhado, né? O desenho não está perfeito, mas é isso que quer dizer essa linha aqui da fachada, tá certo? Da achura, referente à borda que finaliza aqui o telhado, tá certo? Então aqui são as achuras que são utilizadas na parte externa da casa, tá bom? Se você quiser anotar, tirar um print aí dessa tela, tá bom? Fica à vontade, só dá um pause para fazer isso. Aqui nós temos as portas e janelas que são utilizadas nas partes externas da nossa fachada. Lembrando que todas essas informações são documentadas dentro da pasta que nós estudamos lá no começo, sobre as fachadas externas, o que vai ser utilizado, né? Os números dos desenhos, os detalhes, tudo isso complementa até essa etapa que nós estamos. Né? As portas são utilizadas, as janelas, tá? A parte externa vai isso sim, tá bom? Então desenhos com mais complementos, mais informações, nós veremos lá no final dos slides, vocês verão que tem uma riqueza de detalhes, tá certo? E aqui são as demais fachadas, né? Laterais e posterior, que tende a ter o acabamento, por exemplo, de tijolo. Né? Então toda a casa vai ter o acabamento de tijolo. Aqui não vai ter nenhuma borda referente à parte do telhado, vai ser só o acabamento de tijolo. E aqui, por exemplo, ó, pode ser considerado uma achura de telha, né? Tem outras também, né? Não coloquei aqui para o vídeo não ficar longo e vai ficar repetitivo, mas você pode pesquisar na internet achuras referente a telhado, acabamento exterior de casa, tá bom? Tem diversos aí. Mas eu quero que você entenda que há achuras internas e externas. Isso tanto na parte da arquitetura quanto da parte da mecânica também, tá bom? Então aqui, ó, tem o outro lado da nossa casa mostrando, né? O único problema aqui, para deixar fiel, deveria ter esses dois símbolos aqui, ó, que nós vimos, né? Que é o de vidro, né? O vidro ele tem esse símbolo aqui, ó, próximo disso aqui. Vamos voltar aqui, ó. Esses são os vidros aqui, tá certo? Vou até apagar, deixar bem certinho, mas a gente pode, vou até tentar fazer igual, colocar. Então puxa dois risquinhos aqui, depois mais dois aqui. Tende a mostrar que é o nosso vidro aí. Não tá bonito não, mas só para você entender. Tinha que ter a achura aqui, né? Mostrando que isso aqui é um vidro, tá certo? Podia aqui ser colocado também os tipos de janelas que estão, que nós mostramos aqui, como esses aqui. Podia, é possível. Só que essa casa ela é muito simples, né? Isso aqui é só para a gente ter uma noção do que pode ser feito, essa parte de achuras externas,
em todos os lados da casa, né? E como nós temos estudado, tem a parte da frente, as duas laterais e a parte do fundo, né? Então somente um lado dessa casa tem janela, o que não é uma verdade, né? Todas as casas têm janelas de ambos os lados, né? O que o cliente preferir, tá certo? Então isso aqui é apenas um desenho extremamente básico, tá bom? E dentro do layout aqui das achuras, né, sobre as fachadas, não se pode, que nem outro detalhe, não se pode mostrar dentro da casa, a janela ó, tem que estar assim fechada, porque isso implica na nossa imaginação e entender a profundidade do desenho. Você quer só mostrar a fachada, não o que tem dentro. Isso foge da nossa interpretação quando a gente tende a mostrar o que está dentro da casa. Se essa janela, por exemplo, é do banheiro, aqui tem que mostrar, por exemplo, a porta, né? Se aqui é a da cozinha, aqui tem que mostrar uma parte da pia, né? Ou uma mesa, ou algo do tipo. Tem que ter uma certa. Ou mostrar quadros, né? Devido à altura. Então foge da questão da perspectiva simples de mostrar apenas a rachura da fachada. Então é importante ter cuidado nesses conceitos. Pode ser que aqui não tenha, né, as informações de rachura de vidro, mas com a ideia, essa imagem, né, eu digo, com a ideia de mostrar que a parte de dentro desse ambiente não tenha pessoas, não mostre a profundidade, o que está por dentro da casa, para não implicar na profundidade na hora de fazer a leitura do desenho técnico, tá certo? Aqui nós vamos falar um pouco de eixos equidistantes. O que quer dizer isso, tá? Essa questão de eixo equidistante significa que cada ângulo aqui, ó, são iguais, tá? Pô, eu tenho um ângulo aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar uma forma. Eu tenho um ângulo aqui, ó, pela metade. Vamos colocar que é esse aqui. Aqui é 60, aqui é 60, né? Isso aqui. Esses dois ângulos aqui, se forem 60, deixa eu apagar aqui, certo? Se eles forem 60 graus aqui, né? E esse aqui também, esses dois ângulos aqui são equidistantes, ou seja, tem o mesmo tamanho, tá? O mesmo aqui, tá certo? A circunferência tem que ter um total de 360 graus, tá? Aí a questão de trigonometria, matemática, tá bom? Então, tendo esse ângulo sendo iguais esse com esse, são eixos equidistantes, tá? Não quer dizer que tenha que ser o 120, igual tá na imagem, não especificamente. Se for 30, 30, 45, 45, 45 e todos 45 são eixos equidistantes. E essa é a ideia, né, de equidistante, ser iguais, né? Na questão de tamanho, isso pode ser tanto na medida quanto em graus aqui, referente ao nosso círculo. E por que eu quero que você entenda isso, né? Porque aqui agora nós temos essa perspectiva isométrica e aqui tem um ângulo de 90 graus, né, em ambos os lados, por mais que de forma tridimensional isso esteja mostrando, né. Só que esse formato é possível tornar esse cubo uma medida de 1 metro cada lado, inclusive a sua altura, né. A tridimensionalidade dele mostra que o eixo Z, X e Y, né, tende a 1 metro. Né? Tá aqui o tamanho de 1 metro conforme as cotas. Tende porque isso é só um desenho. No real mesmo, pegando um projeto específico e você trazendo ele para uma perspectiva isométrica, ele vai ter diversos tamanhos, como a gente vai mostrar um aqui. Então você consegue simplesmente trabalhar a escala e manter a medida dele. Então a medida sempre vai ser 1 metro, mas a escala aumentando ou diminuindo não vai afetar na medida. Então ter eixos equidistantes, né, e também essa perspectiva isométrica, né, que é a perspectiva em 3 pontos aqui de forma tridimensional, isométrica é por serem mesma medidas, né, iguais aqui, ó. Esse vetor, vamos colocar como um vetor aqui, ó, vamos fazer assim, ó, para ficar mais fácil. Vou colocar uma fórmula aqui. Vamos imaginar que isso aqui é um vetor, ó. Isso é um vetor, isso aqui é um vetor, né? É necessário uma setinha para ser um vetor. Ele é paralelo ao eixo X. Esse é paralelo ao eixo Y. E esses caras aqui, ó, são paralelos ao Z. Então, isométrico significa que esse cara tende ao mesmo tamanho que esse e vice-versa. São paralelos, tá certo? Isométrico é basicamente ter o mesmo tamanho, tá bom? Essa é a grande ideia, tá certo?
Então, a gente trazendo, por exemplo, aqui esse ambiente, né, essa casa agora, sem trabalhar a parte de achuras, né, nem nada, você percebe que tem aqui uma perspectiva isométrica, ó, tende ao ângulo de 90 graus aqui, né, ó, pegar uma caneta, tende ao ângulo de 90 graus aqui, só que aqui está de forma tridimensional, né, num papel bidimensional, então de forma, o desenho é em uma folha bidimensional, né, porque bidimensional simplesmente é o y e o z, né? Só tem esses dois lados. E tridimensional é o o x, desculpa, eu coloquei z aqui, mas é o x. Então vem o y aqui, o z e o x, né? Então isso torna algo tridimensional, né? Há 3 pontos aqui, 3 dimensões. E o bidimensional há 2 pontos, né? Fechando aí uma certa linha. E o papel, ele é bidimensional na sua essência, né? Então o desenho que está aqui está numa projeção bidimensional, porém foi desenhado em perspectiva tridimensional, né? Uma perspectiva isométrica, porque ele segue tendo o mesmo ângulo aqui, mesma medida, né? Então ele segue as regras que nós conversamos anteriormente. Um exemplo aqui de desenho que tem aí no mundo mecânico, né? É a questão de criação de peça, né? Ó, é uma perspectiva isométrica, né? Tem ângulos aqui idênticos, né? Tende por ter ângulos idênticos, a medida não precisa necessariamente ser 1 metro, tá? Quando eu falei isométrico, não é que essa medida tem que ser igual. O ângulo já nos mostra ser igual. Então aqui tem um ângulo perpendicular, tá? 90 graus, e aqui também. Então é uma medida isométrica, isso está correto. Como nós falamos aqui, ó, nós temos um eixo aqui de 120, aqui 120, aqui 120, é isométrico, tá certo? Equidistantes, mesmo tamanho, tá dentro das regras, tá? Porém, esse aqui, 60 e 60, também são equidistantes e são isométricos, mesmo tamanho também. Então ele serve, tá? Para cá também, que tem o mesmo ângulo, tá? O tamanho desse aqui tá paralelo, tá seguindo as certas regras, porém esse cara, ele não tem o mesmo tamanho, né? Não é o mesmo tamanho, mas ele é isométrico por ter o ângulo ser igual, esse ângulo ser igual a esse. Então está dentro da regra do isométrico, tá correto? Isso aqui é comum na parte mecânica. Por exemplo, para você fazer um corte, ó, de forma tridimensional e mostrar a achura que tem aqui, essa achura aqui, por curiosidade, é de ferro fundido, tá? Essa achura que tem aqui, ó, mostra que o tipo de material que o projetista, né, o mecânico, o cara que cuida do torno, precisa desenvolver nessa peça, tá certo? Ele já tem todas as medidas, essa daqui é a medida isométrica da peça, né, de forma tridimensional. Executando um corte, ele descobre o tipo de material, tem que ter a achura e faz a execução da peça, tá? Então, quero que fique bem clara a diferença, né, de uma simples perspectiva ou uma perspectiva isométrica, que tende a ter um ângulo idêntico, né, parecido. E isso é ter o mesmo tamanho também, né? Então aqui, ó, na parte de cima, também tem o ângulo de 90 graus aí, tá certo? Então é importante a gente entender, né, esse conceito, essa ideia, tá bom? E agora nós vamos falar de perspectivas cavaleiras. O que seria essa perspectiva, tá? Pode ver que aqui tem um ângulo de 30 graus. Esse cubo, né? Você consegue ver muito pouco da sua parte superior, mas tem uma visão bem maior da sua parte lateral, né? E conforme você vai aumentando, você consegue ver melhor a forma do cubo na parte superior do que da parte lateral. Isso faz com que tenha uma redução da peça. O que é essa redução? Percebe que aqui a peça ela parece ser bem maior. Essa daqui vai diminuindo. Olha o tamanho dessa daqui comparada a essa. Por conta da mudança no ângulo que é visualizado a peça tridimensional, essa parece ser extremamente pequena comparada a essa. Como eu coloquei a tabela aqui, o ângulo de 60 graus é um pedaço apenas de 3. Pega essa peça, divide ela em 3. O de 60 graus só mostra um pedaço. O de 30 seriam 2 pedaços da peça completa, sem uma perspectiva específica. Por exemplo, uma perspectiva isométrica. Se a gente colocar essa peça na perspectiva isométrica, nós temos, por exemplo, esse cubo aqui. Nós podemos ter esse cubo aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil, né, da gente visualizar.
tá bom? Então nós podemos ter esse cubo aqui, em uma perspectiva isométrica, que tende ao mesmo tamanho. Na cavaleira não, ela simplesmente muda a nossa visualização e vende, né, determinada ideia de que esse cubo ele é menor comparado a esse aqui que é bem maior. Tá? Então essa mudança de ângulo influencia na hora de fazer a construção da peça. Tá? Esse é o ponto negativo, que é a visualização da peça em determinado ângulo. Tá? Mas aí está o conceito de perspectivas cavaleiras aí, que é a diferença do ângulo em torno da visualização da peça. E nós temos aqui as perspectivas internas, tá? Para ficar mais fácil, né? Se a gente for analisar isso aqui, ó, nesse quadrado do fundo, ó, tem uma ponta aqui, tem uma outra aqui, ó. Há uma outra aqui no final também, e mais uma aqui, ó. Percebe que tem um ponto aqui, ó, tem um ponto, só um ponto aqui. Vou colocar com a caneta, tá mais fácil. Tem um ponto aqui. Todos os pontos do ambiente, desse ambiente, focam em um único centro, vamos dizer assim, que é esse ponto aqui. Então aqui, ó, se a gente for trazer, por exemplo, um quarto, ele tende a esse ponto, ó. Tudo, ó. A linha que vem dessa ponta passa pela cama, chega até o centro, ó. Não passei em cima, né? Para vocês verem, ó. Aqui, ó, a parte que cruza, né? Tende a esse ponto. Essa parte também, né? Cruza um pouco aqui, ó, da cama, cruza aqui na cabeceira e chega até o centro. Então tudo tende a esse ponto. A perspectiva interna trabalha sempre num ponto central, tá? Para a gente deixar bem claro, eu coloquei uma imagem aqui, já de um desenho bem mais trabalhado, e mostra que todos os pontos desse desenho, todos eles, né, ó, tende a um centro, tende a um ponto interno, né? Então isso é uma perspectiva interna. Tudo está voltado a esse ponto. Todas as linhas, ó, tende a esse ponto. Todas as linhas. Então essa é a ideia de uma perspectiva interna. Perspectiva com dois pontos de fuga. Dois pontos de fuga, como a gente pode ver aqui, nós temos aqui esse ponto, que tende a esse primeiro ponto de fuga, que é um ponto de saída, e esse aqui. Esses pontos aqui, né, a gente pode falar perspectiva com dois pontos, não precisa ser perspectiva com ponto de fuga, que o ponto de fuga, um está contra o outro, né? Um vem para cá, outro vem para cá, eles não se encontram, eles tendem a se distanciar. Mas a perspectiva com dois pontos é basicamente essa, eles vão manter aí uma distância entre eles. Isso aqui mostra, normalmente, ó, a ideia de um edifício, né, de um prédio e tal. E há vários desenhos, né, com esse tipo de perspectiva. Tá certo? Ó, todas as linhas, né, ó, as daqui até aqui, tende a esse ponto, né, ó, até essa linha aqui, ó, tende a esse ponto. Então todas as linhas vai tender a esses dois pontos de fuga aqui. Não só as externas, como as internas também do desenho. Tá bom? Então, normalmente, dois pontos. Quando a gente fala das perspectivas, seja interna, dois pontos, e tem a de 3 pontos, é porque as linhas principais tendem a chegar nesses pontos aqui, tá? Então, é basicamente isso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um desenho, onde se a gente verificar, né? Vou pegar aqui outra linha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, de forma mais fácil. Ó. Esse ponto tende, ó, a vir para cá. Esse ponto aqui, ó, ele tende a vir, aqui não chega ainda, ó, mas se você continuar, ó, eles vão se encontrar em um certo período, ó. Esse aqui ainda, ó, vai se encontrar em um certo ponto, tá certo? Então tende a um ponto, né? Aqui também, ó. Aqui também tende a um ponto, ó. Então eles sempre vão se encontrando aos dois pontos de fuga centrais, né? Esses desenhos. Então pontos com duas perspectiva com dois pontos é um ponto do lado direito ou do lado esquerdo se distanciando um do outro. Então esse é um exemplo de perspectivas aí com dois pontos, né? Deixa eu apagar aqui, nós vamos para a perspectiva com 3 pontos agora, certo? Essa é a perspectiva com 3 pontos, né? 3 pontos, como aqui já mostra, né? Resumindo, esse aqui é o nosso eixo X, nosso eixo Z, desculpa, eixo X e eixo Y, tá certo?
Aqui normalmente a gente pode ter imagens de edifícios, né? De edifícios, centros comerciais, um espaço maior que precisa ser visto da parte de cima, tá certo? Então, esses são os 3 pontos de fuga, porque um, né, se distancia do outro, né? E eles são, com as perspectivas, tendem a ser perspectivas, né, isométricas, né? Esse ângulo aqui é idêntico a esse aqui. Esse aqui também tende ao mesmo tamanho daqui ser aqui, né? Por mais que aqui tende a uma queda maior, mas tende a ter o mesmo tamanho, né? Questão de ângulo. Essa parte também, ó, tende ao mesmo ponto, tá certo? Seguindo. Então eles também são isométricos, também, são equidistantes, né? Então as perspectivas tendem a esse padrão. Foi o que a gente estudou na metade desse vídeo, né? Que é a questão do ângulo. Eles têm o mesmo grau, né? Porque o círculo tem que fechar 360. Então aqui podemos concluir, né, a questão do 120 cada ponto aqui. Então aqui temos os 3 pontos, são os 3 pontos de fuga e fuga porque um está distante do outro. E uma imagem que nos mostra um exemplo simples, né, de ser 3 pontos aí. Pode ver, ó, aqui forma um, certo? Aqui nós temos o outro e aqui nós temos o outro ponto. Aqui nós temos um desenho com 3 pontos de fuga, tá certo? Muito utilizado aí no desenho técnico, tá? Qual que é o objetivo, né, dessa aula, de você saber essa questão de 3 pontos de fuga? É olhar o desenho e entender o que ele quer mostrar, por que ele quer trazer essa perspectiva. Imagina que isso aqui seja um centro comercial, né? Vários prédios e tal, ou um condomínio fechado, algo do tipo. Então, tende a esse objetivo, você visualizar esse desenho e entender o que ele quer passar, o que ele quer mostrar com esses 3 pontos. Fora a perspectiva. Aqui nós estamos vendo uma perspectiva da parte de cima do ambiente, né? Algo macro. Por exemplo, um desenho desse nós podemos ver a planta de locação, né? Que é todo o lote, né, do empreendimento. Esse aqui, por exemplo, nós podemos visualizar a fachada, né? Como essa fachada vai ficar em 2 pontos e tende também à forma tridimensional. Isso aqui também nós estamos vendo pela parte de baixo, tende aos estudos que nós tivemos, ver pelos 3 diedros, né? O terceiro diedro que nós vimos, né, nas primeiras aulas. E esse aqui, a parte interna, nós podemos ver, por exemplo, um corte, né, longitudinal ou transversal, né, verificando que todos os desenhos tendem a um ponto, né, e você verifica, e por exemplo, isso aqui pode ser uma planta layout com um corte transversal, né, para a pessoa verificar como fica o ambiente da sala, já organizado, com os móveis, etc e tal. Então, tudo tem uma ideia, tudo tem uma soma, né, e a gente consegue concluir, né, que tudo que a gente estudou do começo até agora, né, vai se unindo, vai se somando e vão se completando, né, criando o castelo de conhecimento que a gente tem feito desde o primeiro vídeo. Tá certo, gente? Muito obrigado para você que acompanhou esse vídeo, tá bom? Se gostou, deixa seu like, compartilha, tá bom? Deixa nos comentários aí o que passou, o que você tem dúvida, a gente faz novos vídeos referente a essa série de desenho técnico. Vai ter uma playlist, tá bom? Nós vamos para o último vídeo, nós vamos falar de escadas, elevadores e rampas, tá bom? Então pega o seu caderninho, fica com a calculadora do lado, nós vamos falar sobre o cálculo da escada, é importante, tá certo? Tem um padrão, tá bom? E vamos que vamos para a última aula aí, tem uma surpresa, vou falar isso no último vídeo, tá certo? Que essa série termina de desenho técnico, mas nós vamos começar uma outra, tá bom? É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.